Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Um bom dia. Tá meio difícil a gente dar um bom dia, né? Tá meio complicada a situação para nós aqui, né? Temos visto aí tudo que tem acontecido. Muita gente sofrendo, muita gente perdendo tudo, muitas pessoas morrendo no meio de tudo isso, né? Não é uma situação comum e não é uma situação fácil de ser resolvida. Então nós vamos precisar de muita fé no meio de tudo isso, muita resiliência no meio de tudo isso, muita paciência. Muita coisa não dá para ser feita ainda, mas a gente também sabe que nós como igreja temos um papel no meio de tudo isso, que é servir essas pessoas, servir essas famílias, ajudar de acordo com aquilo que nós temos condições, e nós vamos fazer. Amém, irmãos? Nós vamos fazer. Nosso braço não é grande, mas ele alcança em alguns lugares. E nos lugares que ele alcançar, nós vamos estender ele e nós vamos servir essas pessoas. Nós estamos numa série em Neemias. E não sei, irmãos, eu não acredito em muita coincidência, né? Eu acredito que Deus ele fala com o seu povo, né? Nós estamos aqui falando há 4 domingos sobre reconstrução, sobre restauração, sobre o que nós devemos fazer no meio de uma situação caótica, né? E aí nós, em uma semana nós entramos no meio de uma situação caótica. E aí se nós prestamos bastante atenção em tudo aquilo que foi pregado até agora, nós já temos bastante munição para agir no meio de tudo isso. Neemias se aplica muito ao que nós estamos vivendo. Muito, 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 muito. As 4 primeiras mensagens de Neemias se aplicam muito, né? Então que a gente possa estar sempre atento, irmãos, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Que não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela sempre tem algo a nos ensinar. Então que nós venhamos a nos atentar. No último domingo aqui nós falamos sobre a questão do avanço do reino, né? De que maneira o reino de Deus avança. Nós vimos com pequenos começos, com análises prévias, com a ajuda do povo, né? Com a colaboração do povo de Deus e debaixo de oposição. E nós precisamos entender, irmãos, algumas coisas aqui. Como eu falei, não há casos em nada que acontece. Em nada. Se nós nos lembrarmos bem, quem enviou juízo sobre o Egito foi o próprio Senhor. Nosso estado não é um estado fácil de se viver, irmãos. Ele é um estado idólatra por demais. E muitas vezes essas situações, ainda que elas fujam da nossa compreensão, elas não fugiram do controle da mão do Senhor. Deus está nos empurrando para mais perto dele. Ele fez isso na pandemia, né? Deus está fazendo isso continuamente. Está chamando o seu povo. Está chamando a atenção das pessoas. Que nós possamos estar atentos à voz do Senhor e ao chamado do Senhor para a nossa vida. O reino de Deus precisa avançar. E olha a oportunidade que nós estamos tendo para isso. Olha a oportunidade que nós estamos tendo para ser igreja. A gente ouve muitas pessoas dizer assim: nós precisamos ser igreja fora das 4 paredes. Bora lá. Está aí a chance. Não, a gente precisa fazer missão. Está aí a oportunidade. Olha quanta oportunidade. Se você vai para Novo Hamburgo, tem oportunidade. Se você vai para São Leopoldo, tem oportunidade. Daqui para baixo vai ter oportunidade para tudo que é lado. Se você vai para o lado de lá, tem oportunidade. Se você vai aqui na nossa cidade, vai ter oportunidade. Então nós estamos tendo, irmãos, diante de nós uma oportunidade de servir as pessoas. De fazer com que o reino avance. E quando eu falo o reino avançar, não estou falando de ganhar pessoas para a nossa igreja. Porque não é sobre isso o reino avançar. O reino avançar não é sobre nós enchermos a nossa igreja de pessoas. É sobre nós servirmos as pessoas nas suas necessidades e mostrarmos que a igreja não é o que as pessoas pensam. Então nós estamos tendo muita oportunidade. Que a gente não perca essa oportunidade, irmãos. Que a gente não perca. Nós estamos trabalhando aqui nos últimos dias. Trabalhamos na sexta, foi, né, pessoal? Foi na sexta que a gente trabalhou aqui, né? Trabalhamos na sexta, fomos a Novo Hamburgo. Novo Hamburgo lá na região Santo Afonso para baixo ali está tapado de água, irmãos. O pessoal perdeu tudo. Nós temos aqui familiares de irmãos que estão ilhados, né? Precisamos orar sobre isso, porque nós temos aqui no nosso meio. A nossa cidade não foi atingida, mas todo mundo foi atingido de alguma forma por isso, direta ou indiretamente. Então nós temos familiares de irmãos nossos aqui que estão presos na inundação e ainda não conseguiram sair, e o rio está subindo, né? Nós temos relatos, no dia de ontem a gente serviu acho que 5 famílias com o nosso brechó. Famílias que saíram com a roupa do corpo, algumas com a roupa molhada, né? Não tinham roupa nenhuma para botar.
Nosso brechó está à disposição, irmãos. Né? A gente tem muita roupa lá. Então, se você tiver algum familiar, alguma família, algum conhecido, precisamos de roupa, não temos roupa, o brechó está aberto. Pega as pessoas, leva elas no brechó, elas podem escolher a roupa que elas querem, a quantidade de roupa que elas querem, elas podem vestir. E aí, se nós tivermos roupa para trazer para o brechó, que a gente traga também, né? Para que a gente consiga manter roupa de criança, roupa de homem. Há muita necessidade, roupa de mulher tem muita lá. Há muita necessidade de roupa de criança e roupa de homem. Então, se a gente tiver roupas lá, desapega. Desapega porque a gente está com saúde. Para a gente vai ser mais fácil para reconstruir, a gente tem trabalho, né? Mas esse pessoal não tem nada. Eu conheço pessoas do meu trabalho que perderam tudo. Tudo. A água tapou a casa deles. 3 ou 4 pessoas. Então, o nosso brechó está aberto. Nós fizemos uma ação sexta-feira. Ontem de manhã nós saímos daqui, fomos à igrejinha. E aí, igrejinha, a água baixou. Lá o rio subiu, destruiu a cidade e a água baixou. É terrível. É terrível, irmãos. É muito serviço que tem pela frente. Não tem uma casa lá que nós passamos que eles não perderam tudo. A água para cima da metade da parede. É cama, é roupeiro, é roupa, é tudo na rua. Geladeira, nós vimos geladeiras novas, coisas novas. Não tem o que fazer. Tudo perdido. Essa realidade de igrejinha, ela vai acontecer rapidamente aqui conosco. Quando a água da Santo Afonso baixar, quando a água da Vila Brás baixar. Né? E, gente, nós precisamos fazer algo. Né? Esse pessoal não tem força para fazer essas coisas sozinho. Os nossos homens aqui, fiquem muito atentos ao que eu vou pregar hoje aqui. Muito atento. Os nossos homens, abaixou a água na Santo Afonso. Nós vamos pegar carrinho de pedreiro, nós vamos pegar pá, nós vamos pegar enxada, nós vamos pegar vassoura, nós vamos pegar mangueira, nós vamos pegar lava-jato e nós vamos ir. Nós vamos estacionar o carro na Santo Afonso. Se a gente conseguir limpar 2 casas, a gente ajudou 2 famílias a saírem da condição que estão. A gente não vai conseguir fazer tudo para todos, mas a gente consegue fazer um pouco para algumas pessoas. Então há muita necessidade, gente. E a gente precisa se unir como igreja para isso. Se conseguirem, nos ajudem com produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimento não perecível não para agora. O alimento não perecível não adianta levar agora. A gente precisa levar depois que eles voltarem para casa, que eles vão precisar de comida e não vão ter nada. Mas a gente já pode se programar, se planejar para o que vai acontecer ali na frente. Então que a gente se organize, fique atento ao que eu estou colocando no grupo lá, né? Eu estou pedindo muita coisa e não é comum a gente pedir. Mas há necessidade, irmãos. Ontem a gente foi à igrejinha, um testemunho breve para vocês, eles estavam sem água lá. Sem água. Nós compramos, acho lá, na hora, a gente levou daqui sanduíches, levou café, levou 3 ou 4 fardos de água. Nós compramos 18 fardos de água mineral lá, para distribuir para o pessoal. O pessoal não tinha água para beber. Nós compramos água mineral lá do pessoal que tinha, eles tinham que vender mais baixo, porque eles não iam perder. Nós compramos água mineral, compramos 3 caixas assim, com bolachas, para distribuir para o pessoal. E aquilo não durou 20 minutos, aquelas águas, numa fila. Nós distribuímos mais de 20 fardos de água mineral lá. E faltou. Se nós continuássemos caminhando pela cidade, nós estaríamos até agora lá, fazendo algo, porque tem muita necessidade. Então, contribui conosco, né? Nós vamos nos focar. Eu já vou pregar, mas eu preciso falar sobre isso aqui, porque são coisas que a gente vai fazer. Nós vamos nos focar, irmãos. Eu estava falando com alguns irmãos. A gente vê que FENAC tem muita gente, a gente vê que Estância tem muita gente lá, tem 300 pessoas. Ok, eles têm muito mais condições de fazer algo por essas pessoas do que nós. Mas nós temos pessoas que nos procuram diretamente. Eu acordei de manhã agora às 6 horas, porque a gente não consegue dormir muito, né? A gente não consegue descansar muito com tudo isso. E tinha uma mensagem no meu celular que tinha uma família na Roselândia, no Poço Sapatão, que tinha saído da enchente, que estava lá sem nada. Ainda não deu tempo de eu verificar se estão lá ainda, né? Mas uma pessoa, uma irmã de outra igreja me mandou. Tem um pessoal assim, assim, assim lá, se vocês conseguirem dar uma passada lá. Depois que acabar aqui, a gente vai tentar dar uma passada lá, ver se tem alguém lá. Diz que não tinha comida, não tinha roupa, não tinha nada, estavam dentro do carro. Então essas demandas, algumas demandas não vão chegar para a prefeitura, não vão chegar para a FENAC, né? Elas vão chegar para familiares, pessoas próximas. E essas demandas nós vamos suprir, nós vamos trabalhar para suprir. Então coopere conosco, nos ajude nisso. Nós vamos tentar organizar uma outra ação ainda essa semana. Provavelmente até sábado que vem vai ter baixado ali na Santo Afonso, Quefas, aquela região, Santo Afonso e Brás. Nós vamos para lá de algum jeito e vamos servir. Fique atento conosco lá no grupo, participe, colabore, contribua, né? Nós estamos prestando conta de tudo isso. Entrou um valor bom, nós investimos, só que nada chega e está tudo caro. O pessoal se aproveita da situação, sobe o preço de tudo também. O pessoal às vezes se passa, né? O ser humano debaixo de pecado, ele é pior do que a gente imagina, né? Então que a gente possa se unir como igreja, gente. Nossa igreja não é uma igreja gigante, mas nós podemos fazer alguma coisa por essas pessoas e nós vamos fazer.
Amém? Vamos lá então? Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura extensa, mas eu preciso ler todo o capítulo 3 de Neemias hoje, certo? Nós vamos nos focar nesse capítulo. Neemias capítulo 3. O tema de hoje é: nada acontece sem liderança. Nada. Veja bem, nada acontece sem que haja um líder. Nada acontece. Nada anda. E nós vamos ver isso na vida de Neemias. Neemias capítulo 3. Se atente àquela parte da leitura que você não gosta de ler. A genealogia. Os nomes, né? A gente começa a ler a vida e sabe, essa parte é chata. Você vai ver que isso tem sentido. Tem um porquê isso está escrito. Então olha o que diz Neemias capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos os sacerdotes e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado deste trabalharam os tecoitas. Olha o versículo 5. Ao lado dele trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E ao seu lado, Atos, filho de Asabneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas, Anum e os moradores de Zanoa, repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos irmãos Bavai, filho de Enadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho desde a porta da casa de Eliasibe
até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Henadade, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel, para cima do portão dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Emer, reparou em frente à sua casa, e depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois de Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Amém? Texto extenso. Se você quiser achar um nome para o seu filho quando você ficar grávida, mulher, leia o capítulo 3 de Neemias. Tem muitas ideias boas aqui, né? Quem sabe você chama o seu filho de Malquias, né? É um bom nome, né? Malquias, vem cá, né? Tudo certo. Mas toda essa descrição de Neemias aqui, ela tem uma importância e nós vamos ver isso aqui a partir de agora. Então, nós vimos que Neemias trabalhou para a reconstrução, nós vimos como o reino de Deus avança, e o que nós estamos vendo até aqui, que Neemias ele estava interessado em uma coisa com a reconstrução dos muros. Neemias estava interessado com a glória de Deus. Jerusalém estava em vergonha, Jerusalém estava destruída, e o que Neemias queria? Ele queria tirar o opróbrio de Jerusalém, a vergonha. Então Neemias ele vai trabalhar para que aqueles muros venham ser reconstruídos e o nome de Deus venha a ser glorificado. Preste atenção, esse deveria ser o propósito de todo o ministério. Esse deveria ser o propósito de toda a igreja, a glória de Deus, Deus ser glorificado. Qual o propósito da nossa igreja? Deve ser a glória de Deus, o nome de Deus ser engrandecido. O propósito de toda igreja deveria ser esse, não engrandecer o nome de um líder, de um pastor, de um pregador. Não, engrandecer o nome de Jesus, engrandecer o nome de Deus, apontar para a glória de Deus. A grande diversão dos inimigos de Israel era zombar. Nós vimos, né, Sambalate, Tobias e Gesem. Eles viviam de zombaria. Eles lideravam um povo que zombava contra os judeus, da condição dos muros. Olha esses muros de vocês aí como é que estão. Destruído. Vocês vão reconstruir, uma raposa vai passar em cima e vai derrubar isso aí. Sambalate e Tobias, eles lideravam uma zombaria contra os judeus e o povo de Deus. Eles diziam mais ou menos assim, coisas que nós estamos ouvindo nesses últimos dias. Se Deus ama vocês, por que os muros estão desse jeito? Se Deus ama o seu povo, por que o povo de Deus passa trabalho? Por que Deus permite a calamidade? Por que Deus permite que as pessoas sofram? Os ímpios estão falando isso agora. Eles estão zombando, dizendo, cadê o Deus bom de vocês? Deus não é bom? O Deus bom, ele permite que as pessoas sofram. Veja bem, Sambalate e Tobias, eles lideravam esse tipo de zombaria contra o povo de Deus. Uma zombaria que nós vemos ainda hoje. Grande parte do mundo hoje, ela age da mesma maneira. Tem pessoas zombando do sofrimento de pessoas que estão no meio da água, irmãos. Tem pessoas rindo disso. Tem pessoas levando isso para um cunho político. Pessoas que não são humanas, elas conseguem ser desumanas. Elas conseguem misturar a situação política com o que pessoas estão passando. Veja bem, o mundo ele age assim para com a igreja. O mundo ele dá mais valor para a Madonna do que para quem está morrendo. Esse é o nosso mundo que valoriza essas coisas, irmãos. Um mundo que está em oposição contra a igreja, que zomba da igreja. Sabe, que debocha do povo de Deus.
O mundo, na sua maioria, está zombando do povo de Deus, está desdenhando da situação do povo de Deus. Assim era em Jerusalém. O que nós vamos ver é que Neemias, ele vai liderar o início da reconstrução dos muros. Neemias, ele vai se levantar como um líder, e ele vai liderar aquela oposição, ele vai liderar aquela reconstrução. Neemias, ele vai restaurar os muros que estavam destruídos, ele vai trazer segurança para Jerusalém, ele vai trazer proteção para Jerusalém, ele vai trazer honra para a cidade de Jerusalém. Ao longo dos anos, muitas pessoas haviam visto aquilo. Eles passavam, olhavam e estavam acostumados. Eles passavam, visualizavam, os muros estão caídos. Já faz 140 anos que isso está acontecendo. Está tudo normal aqui. Até que Neemias chegou, irmãos. Aí Neemias, ele chega na situação. Neemias, ele entra em cena. Ele ora, jejua, clama, busca a Deus. Deus concede resposta à oração de Neemias. Neemias vai a Jerusalém e desafia o povo. Ele diz: nós precisamos levantar e reconstruir isso aqui. Nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Neemias, ele desafia o povo para a reconstrução dos muros. Neemias foi um líder que planejou o seu trabalho e que colocou o seu plano em prática. Ele planejou, ele sabia tudo o que precisava, ele pediu tudo certo para o rei. Ele foi para Jerusalém, ele tinha um plano, só que ele não tinha apenas um plano, ele tinha atitude. Ele colocou o seu plano em ação. Ele sabia o que fazer na situação. Ele sabia como aquela reconstrução aconteceria. Veja bem, a forma como Neemias fez, a forma de Neemias trabalhar, a forma de Neemias liderar é exemplo para nós. Veja bem, se você quer aprender sobre liderança, não compre o curso do Pablo Marçal. Leia Neemias. Leia Neemias. Neemias é um dos maiores líderes da Bíblia, irmão. Leia Neemias. O livro de Neemias possui princípios de liderança que esses coaches de hoje, eles usam isso. Eles só não dão a honra para quem foi usado por Deus para estabelecer isso. Neemias, ele é um exemplo de liderança para nós. Quando nós lemos aqui, você viu que nós lemos uma extensão de pessoas aqui? Neemias é um líder, e ele está liderando 38 grupos de pessoas. Se Neemias não liderasse aquela reconstrução jamais teria acontecido. O que nós vemos hoje? Tem pessoas que têm problema com liderança. Pessoas que não gostam de ser lideradas. Tem pessoas que elas não querem receber ordens. Eu falo isso não por causa de igreja, eu falo isso porque eu trabalho numa empresa. Irmãos, as pessoas são rebeldes. Elas não querem obedecer o chefe. Elas não querem obedecer o patrão. O chefe vai lá e diz: eu quero que você faça isso aqui. Sabe? O chefe vira as costas, elas estão rindo do chefe. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito. As pessoas, elas não querem ouvir ordens. Elas não querem ser lideradas. Nós vivemos num tempo, sabe qual é o tempo que nós vivemos? Cada um quer fazer as coisas do seu jeito. Eu faço do meu jeito. Eu não preciso de líder, né? E aí quando nós falamos de igreja, diz: eu não preciso de pastor. Eu cuido da minha vida, não preciso de igreja, não preciso de liderança. Rebelde. A Bíblia diz que isso é rebeldia. A Bíblia diz que essa atitude de coração é rebeldia. Se Neemias não tivesse se levantado, Jerusalém jamais teria sido restaurada. Se não houvesse um líder naquela situação, Jerusalém jamais teria sido restaurada. Por que nós estamos no caos no meio de tudo isso que está acontecendo? Não tem liderança. O nosso país é um país que não tem líder. A nossa nação está abandonada, irmãos. E eu não estou aqui falando porque é A, B ou C que governa. Eu estou falando isso porque é a realidade. A situação que nós nos encontramos é porque não há liderança na nossa nação. Se tivesse uma liderança sábia, se tivesse uma liderança que se importasse com o povo, nós não estaríamos passando o que estamos passando nessa proporção. Teria vindo mais recursos, teria vindo mais soluções, teria vindo mais helicópteros, teria vindo mais barcos, teria vindo mais pessoas para ajudar. Veja bem, isso que nós estamos passando é falta de liderança. Falta de liderança traz transtornos. E nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais ser lideradas. O que nós precisamos entender é que sem liderança nada acontece. Nada acontece sem liderança. Durante os 141 anos, Jerusalém estava destruída. Muitos viram aquilo. Por que a cidade não foi reconstruída? Em 141 anos, porque não tinha líder. Porque nunca se levantou alguém para liderar a reconstrução. Quando Neemias se levanta para liderar a reconstrução, os muros são restaurados em 52 dias. Veja bem, Neemias se levantou, e quando Neemias se levantou, quando uma liderança se levantou, Jerusalém, os muros foram restaurados. Neemias precisou se levantar e liderar aquela reconstrução.
Preste atenção, uma organização, um projeto, a igreja, essas coisas só avançam quando há uma liderança. Sem liderança, essas coisas fracassam. Por que famílias têm fracassado, pastor? Que não tem liderança lá dentro. Não é só sobre igreja. Por que empresas elas entram em falência, pastor? Porque não há liderança lá dentro. Se não há liderança, há fracasso. Por que igrejas muitas vezes passam problemas? Porque não há liderança nela. Veja bem, a falta de liderança, ela é mais prejudicial do que nós pensamos. E sem liderança, nada avança. Veja bem, você que está aqui, quero falar para você. Se você quiser ser um líder, eu quero dar um primeiro passo para você antes de entrar na mensagem. Um primeiro passo para você que está aqui, se você quiser ser um líder, se tornar um líder. A primeira coisa, aprenda a liderar a si mesmo. Você precisa ter, sabe, se autoliderar. Se nós queremos ser líderes, quem nós precisamos liderar primeiro? Nós. Se eu não consigo liderar a minha vida, como que eu vou liderar a vida de outras pessoas? Se eu não consigo liderar a minha vida, como eu vou liderar a vida da minha esposa? Se eu não consigo liderar a minha vida, como eu vou liderar a vida dos meus filhos? Como? Se eu não consigo liderar a minha vida, como eu vou liderar numa empresa? Como eu vou liderar numa igreja? Como eu vou liderar em uma área que há necessidade? Se nós quisermos ser líderes, a primeira coisa que nós precisamos aprender é a liderar a nós mesmos. É ter autoliderança. Uma pergunta aqui, você que está aqui hoje, você consegue organizar o seu tempo? Você tem organização com o seu tempo? Você tem autodomínio sobre o seu tempo? Você lidera o seu tempo ou o seu tempo lidera você? Você lidera as suas emoções ou suas emoções lideram você? Você lidera os seus impulsos ou os seus impulsos lideram você? Deixa eu falar algo para você, se você não consegue liderar a si mesmo, dificilmente você vai conseguir liderar outras pessoas. Dificilmente. Se você não consegue liderar a sua vida, dificilmente você vai conseguir liderar outras pessoas. Então vamos lá, para o prático. Pastor, como eu me torno um líder? Como eu posso ser um líder bem sucedido? Isso aqui parece coach, né? Como eu posso ser um líder bem sucedido? Quais as atitudes de um líder, que um líder tem? Isso não se refere a só à igreja. Nós temos pessoas que têm empresas aqui, que empreendem. Preste atenção. Nós temos pessoas que ocupam posição de liderança em suas empresas. Preste atenção. Isso se aplica não somente à igreja, isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A todas elas. Neemias ele vai nos ensinar aqui, irmãos, 3 princípios de uma liderança bem-sucedida. E aqui está a nossa mensagem. Neemias vai nos ensinar 3 princípios de uma liderança bem-sucedida. Pastor, como eu posso ser um líder bem-sucedido? O primeiro princípio que Neemias nos ensina. Um líder bem-sucedido é um líder que ele sabe coordenar. Ele sabe coordenar. Sabe, ele sabe organizar as coisas. O primeiro princípio de uma liderança bem-sucedida é a coordenação. Ainda que não diretamente, nós achamos um texto aqui falando que Neemias lidera. Tudo o que acontece a partir do capítulo 3 é porque tem uma liderança. Neemias ele lidera o povo, então ele começa a delegar funções. Ele começa a enviar as pessoas. Ele começa a dizer, você faz isso, você faz aquilo, vai fazer isso, você vai reconstruir essa parte, você vai reconstruir aquela parte. Vocês já imaginaram? Se Neemias ele entra lá com todo o recurso para restaurar os muros, ele diz assim, nós precisamos restaurar os muros. Como nós vamos fazer, Neemias? Não, cada um faz do seu jeito. Cada um faz do jeito que quer. O que importa é que a gente restaure os muros. Será que tinha acontecido a restauração? Não. O primeiro princípio de uma liderança bem-sucedida é a coordenação. Olha o que vai dizer Provérbios 11:14. Põe para nós aqui. Provérbios 11:14. Essa tradução aqui não é boa. Qual tradução que tá? Tá, deixa isso aí. Diz assim, sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Em algumas traduções vai dizer, sem liderança, ou sem um líder, a nação ela fracassa. Então veja bem, se não há um líder, o que há é fracasso. Se não há um líder, o que há é bagunça. Se não há um líder, o que há é baderna. Aquela reconstrução teria sido uma grande confusão se Neemias não tivesse se levantado para liderar. Aquilo lá teria sido uma baderna, uma bagunça. Neemias ele tem atitudes fundamentais para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Então ele vai ter atitudes lá, durante aquela restauração.
E as atitudes de Neemias são importantes. Ele era um líder e ele coordenava o trabalho. Ele coordenava a situação. Ele coordenava tudo o que iria acontecer. Veja bem, 4 atitudes aqui que Neemias teve na coordenação desse trabalho. 4 atitudes que você precisa ter ao coordenar um trabalho. Primeira delas, primeira atitude que você precisa ter, e primeira atitude que Neemias teve, para que tudo ocorresse da melhor maneira: coloque as pessoas certas no lugar. É a primeira coisa que Neemias vai fazer. Sabe o que ele vai fazer dos versos 2 a 15? Ele vai colocar as pessoas certas no lugar certo. É a primeira atitude que ele tem. Veja bem, você já imaginou colocar eu para cantar aqui? Isso que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, porque o meu lugar não é cantar, meu lugar é pregar, né? Já imaginou botar, não sei, o Ismael trabalha lá com a questão do ar-condicionado, já imaginou botar o Ismael no hospital que ele trabalha para fazer cirurgia nos pacientes? O que vai dar? Vai dar óbito. Pessoa errada no lugar errado, dá problema. O que Neemias faz? Ele coloca as pessoas certas nos lugares certos. Então ele diz, vou botar você aqui, esse aqui é o seu lugar, aqui você vai conseguir cooperar para a reconstrução. A primeira atitude de Neemias é colocar pessoas certas no lugar certo. Neemias, ele era um visionário, ele conseguia enxergar na frente, isso é um líder. Veja bem, o que diferencia um líder das demais pessoas? Um líder não enxerga aqui, o líder ele consegue enxergar a situação na frente. Ele consegue prever o que vai acontecer lá na frente. O líder, ele é um visionário, ele tem uma visão ampla da situação e ele compreende como ajudar os outros a encontrarem a sua utilidade. Esse é o líder, ele é um visionário. O segredo do sucesso é nomear as pessoas certas para os lugares certos. Colocar as pessoas certas nas posições certas. Neemias sabia onde cada um deveria estar. Ele sabia. Ele sabia onde cada um deveria trabalhar. E ele sabia o que cada um deveria fazer. Não te chama a atenção que Neemias, ele conhece todo mundo pelo nome? Ele dá o nome de todas as pessoas. Ele conhecia quem eram aquelas pessoas. Ele sabia quem era cada um. Ele dá o nome de todos. Ele diz quem é o pai, filho de fulano de tal. Neemias conhecia aquelas pessoas. Ele conhecia aquelas famílias. Ele conhecia aqueles homens. Ele sabia da condição deles, do que eles poderiam entregar, do que eles poderiam fazer para que os muros fossem restaurados. Neemias, ele conhecia Jerusalém. Havia uma parte do muro que não tinha pessoas morando. O que Neemias faz? Ele envia para lá os homens de Tecoa, os homens de Gibeon, os homens de Jericó e os homens de Mispa. Aonde não havia habitantes, ele envia essas pessoas para que elas se responsabilizassem pela reconstrução do muro naquela parte. Outra coisa que chama atenção: a alguns Neemias dá a responsabilidade de reconstruir os muros desde o alicerce. Então você vai ver que vai ter pessoas que elas reconstruíram 500 metros de muro. Só que a outras pessoas Neemias dá uma ordem menor. Ele diz, olha, vocês apenas restaurem a parte que está quebrada de vocês. Para alguns ele dá ordens que restaurem desde o alicerce. Para outros ele apenas pede que façam reparos. Ou seja, cada pessoa daquela equipe de reconstrução sabia o que Deus esperava. Sabia qual era a sua tarefa. Sabia o que deveria ser feito. Ou seja, em todo o trabalho. Veja bem, o trabalho em equipe, ele faz as coisas acontecerem. Irmãos, nós podemos falar que nós tínhamos aqui umas 20 pessoas para fazer sanduíche aqui sexta-feira. Irmão, foi muito fácil fazer. Foi muito rápido. Tranquilo. Ninguém cansou, não pesou para ninguém. E rápido foi feito. Trabalho em equipe. O trabalho faz as coisas acontecerem. Sonhos são realizados em trabalho. A primeira atitude que Neemias tem, então, ele coloca pessoas certas no lugar certo. A segunda coisa que ele vai fazer, que nós podemos ver no texto, ele trabalha em harmonia com os demais. Veja bem, havia harmonia entre as pessoas que estavam ali na reconstrução. Quando nós lemos o texto, expressões junto a ele, ao seu lado, são expressões corriqueiras aqui. Junto a ele estava, ao seu lado a família tal reconstruiu. Ou seja, eles estavam trabalhando lado a lado, em harmonia. Neemias, ele trabalha em harmonia com os demais.
não havia disputas entre eles, não havia ciúmes entre eles, não havia briga entre eles. Todos trabalhavam para o mesmo propósito, a glória de Deus. Ninguém queria a glória. Nós estamos aqui trabalhando e o que nós queremos? A glória de Deus. Os membros de uma equipe, eles completam-se uns aos outros, mas eles jamais competem uns com os outros. Veja bem como uma equipe trabalha. Uma equipe trabalha se completando, não competindo. Veja bem, isso é um princípio importantíssimo para a igreja. Veja bem, nós estamos aqui e nós somos uma equipe. Nós somos um corpo. Nós temos aqui braço, mão, perna e nós não competimos, nós nos completamos. Veja bem, nós não estamos aqui para competir, ninguém está aqui para fazer nada mais do que ninguém, melhor do que ninguém. Nós estamos aqui reunidos, nos completando uns aos outros como uma equipe, buscando uma única glória, a glória de Deus. Isso é uma equipe. Uma equipe se completa. Um dá o pão, o outro passa manteiga no pão, o outro dá o filme, o outro não pode ir, ele envia o Pix com o dinheiro para botar o combustível, o outro não pode ir, ele traz um fardo de água, o outro não pode estar presente, mas ele está lá juntando recursos, juntando roupa. Isso é uma equipe, é assim que as coisas acontecem. Com trabalho em equipe, sabe, com união, com unidade, vamos nos unir para fazer algo. E quando você já parou para notar que todas as vezes que nós nos unimos para fazer algo, as coisas aconteceram? Todas as vezes. Isso é a força do trabalho em equipe, irmãos. O trabalho em equipe, o trabalho em harmonia, ele faz as coisas acontecerem. Nós nos completamos, nós não competimos. Uma terceira atitude que Neemias vai ter: ele coloca as pessoas nos lugares certos, ele trabalha em harmonia com os demais. Neemias era um líder sábio. Sabe o que ele faz? Ele aproveita as facilidades. Veja bem, ele vai aproveitar as facilidades que estão diante dele. Olha o que diz o verso 23. O verso 23 vai dizer assim, ó. Deixa eu achar aqui que tem muito verso aqui, né? Verso 23. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Aonde Benjamim e Assub estão trabalhando? Na frente da sua casa. Neemias disse: olha, vocês vão... Sabe qual a parte? A parte que está na frente da casa de vocês. O que Neemias está fazendo? Ele está usando as facilidades. Olha o que diz o verso 28 a 30. Diz assim: para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Emer, reparou em frente de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. O que Neemias faz? Neemias, ele não começa a enviar todo mundo para todo lado. Ele diz: olha, esse aqui mora ali na frente da casa dele, precisa ser reconstruída uma parte. Você é responsável por reconstruir a parte da frente da sua casa. Aí você lá, você reconstrói na frente da sua casa. Eu não vou enviar você para reconstruir o outro lado. Por que eu vou deslocar você para lá se você pode ser usado aqui? Ele aproveita as facilidades. Ele aproveita que a mão de obra estava ali, que aquela parte do muro era mais fácil de ser restaurada. As expressões de frente para a sua casa revelam que Neemias sabia aproveitar os recursos humanos. Ele soube aproveitar a mão de obra. Ele não cansou o povo. Veja bem, ele não cansou as pessoas. Ele não disse: agora você pega suas ferramentas e vai lá para o outro lado do muro. Não, ele aproveitou, ele maximizou a mão de obra. Ele soube organizar o povo. Ele soube organizar e usar os recursos que estavam na sua mão. Não havia pessoas viajando de um lado para o outro durante a obra. Não havia. Cada um estava trabalhando ali de frente para a sua casa. Sendo assim, como as pessoas não viajavam, não havia perda de tempo. Não havia cansaço excessivo, a alimentação era mais fácil. E um detalhe: se os homens estivessem reconstruindo perto de sua casa, eles estavam perto para proteger a sua família de qualquer ataque do inimigo, porque os muros ainda estavam vulneráveis. Então Neemias, o que ele faz? Ele aproveita bem as facilidades. Em caso de ataque, o homem estava perto da sua casa. Neemias, ele aproveitou da melhor maneira a ajuda que estava à sua disposição. Uma quarta atitude que Neemias vai ter aqui, no trabalho de coordenação, que nós devemos ter: trabalho em equipe. Neemias trabalhou em equipe. Ele montou uma equipe, ele liderou uma equipe, e a obra foi feita por meio de uma equipe. Ainda que exista o livro de Neemias, o livro de Neemias só existe porque Neemias tinha uma equipe que trabalhou com ele para a restauração dos muros. Nós precisamos trabalhar em equipe, sabe, trabalhar em grupo. O segredo do sucesso na obra de Deus é o trabalho em equipe. Esse é o nosso. Nós queremos ter sucesso? Nós precisamos trabalhar em equipe, juntos.
Juntos nós precisamos trabalhar. Juntos nós podemos fazer coisas que não faríamos sozinho. Juntos. Veja bem, sozinho você pode fazer alguma coisa, mas juntos aqui nós podemos fazer muitas coisas. Sozinho você pode alimentar talvez uma família, mas juntos aqui talvez nós podemos alimentar 30 ou 40 famílias. Sozinho você pode vestir talvez uma família, mas juntos nós podemos vestir muitas famílias. Nós precisamos trabalhar em equipe. Olha o que diz BC Forbes. Você já viu aquela revista Forbes? Alguém já viu? Aquele cara que ele faz as pesquisas lá, e ele sempre bota lá, revista Forbes, os milionários do ano. E aí fica lá, né, o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, lá eles ficam se revezando quem é o milionário do ano, né? E a Forbes, esse cara da Forbes, ele tem uma seguinte frase, o fundador dessa revista. Ele diz assim: a palavra sucesso se soletra equipe. A palavra sucesso se soletra equipe. Como nós temos sucesso? Trabalhando em equipe. A palavra sucesso não se soletra sucesso, se soletra equipe. Porque sempre que nós quisermos ter sucesso, precisamos aprender a trabalhar e trabalhar em equipe. É em equipe que nós vamos avançar. É em grupo que nós avançamos. É um ajudando o outro. E nós temos prova disso todas as vezes que nos unimos para fazer algo como igreja. Todas as vezes. Todas as vezes que nós nos unimos para fazer algo, nós temos a prova que o trabalho em equipe é o segredo do sucesso. Que se nós trabalhamos em equipe, as coisas acontecem. Que se todos nós fazemos força para o mesmo lado, as coisas acontecem. Veja bem, sabe por que casamentos estão destruídos? Porque o homem puxa para um lado e a mulher puxa para o outro. Não há trabalho em equipe. Aí nós ouvimos, achamos que é para a igreja. Não, é para o casamento. É para a nossa casa, é para o nosso trabalho. Sabe por que muitas empresas, eu trabalho numa empresa e lá tem que produzir, irmãos. Sabe, lá eles estão com um problema de produção. Sabe por que é problema de produção? Porque 3 puxam para um lado, 10 puxam para o outro. As coisas não acontecem. Não há trabalho em equipe, não há produção, não há resultado. O trabalho em equipe é o segredo do sucesso. Se você quiser ter sucesso no seu casamento, falar algo para você, comece a trabalhar em equipe com sua mulher, homem. Ainda que você seja o líder dela, você não é aquele que toma todas as decisões de forma majoritária. Não. Talvez o seu casamento está do jeito que está porque você não sabe liderar. E se você soubesse liderar, talvez o seu casamento estava mais abençoado. O segredo do sucesso é trabalhar em equipe. A prova disso é que sempre que nos unimos, as coisas acontecem. Vamos fazer uma ação, as coisas acontecem. Vamos alimentar moradores de rua, as coisas acontecem. Vamos fazer uma festa para as crianças, a coisa acontece. Vamos fazer uma ação domingo que vem. Quem quer fazer uma ação comigo aqui domingo que vem? Vamos fazer uma ação para o Dia das Mães, para essas mães que estão sem nada nos abrigos. Vamos fazer? Vamos fazer? Então nós vamos, já vou lançar a ação aqui agora. Nós precisamos a partir de hoje levantar 100 caixas de bombom. Para nós ir entregar um presente, seja na estância, seja onde for que tiver onde tiver mulheres, para nós levar um presente de Dia das Mães para essas mães. Vamos fazer? Se nós nos unimos como equipe aqui, 100 vai ser pouco. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que se nós trabalharmos em equipe, as coisas vão acontecer na nossa igreja. Tenho certeza disso, absoluta. E essa não é uma certeza porque eu tenho ela em mim mesmo, é porque a palavra de Deus mostra que sempre que o povo de Deus se une, as coisas acontecem. Sempre. Sempre que o povo de Deus se une, as coisas avançam. Se o todo prospera, o individual também prospera. Veja bem, se nós formos bem-sucedidos coletivamente, nós vamos ser bem-sucedidos também individualmente, irmãos. Se o todo prosperar, o individual também vai prosperar. Esse princípio do trabalho em equipe, ele funciona, seja na sua empresa. Você que é empreendedor, ele funciona lá. Você que é um funcionário da sua empresa, esse princípio funciona lá. Você que faz parte da igreja, esse princípio funciona na sua igreja. Você que faz parte de ter uma família, esse princípio funciona na sua família. Trabalhe em equipe. Trabalhe em conjunto. Uma pergunta para você aqui. Você é alguém que zela pelo trabalho em equipe ou você é um individualista? Você é alguém que divide as tarefas ou você é alguém que quer fazer tudo? Alguém que quer fazer tudo, controlar tudo, estar no controle de tudo, quem você é? Você é alguém que está zelando pelo trabalho em equipe ou alguém que é um individualista? Sabe o que Provérbios diz? Que aquele que se isola para a própria ruína. Veja bem, se isolar não vai dar certo. Ser individualista não vai dar certo. Nós precisamos trabalhar em grupo. Uma outra pergunta. Você busca trabalhar em equipe lá no seu trabalho? Você é alguém que está pensando assim, como eu posso servir na minha empresa para que ela vá melhor? Nossa, que mentalidade bem retrógrada. Essa deveria ser a mentalidade de um crente, irmãos. Um crente deveria estar na sua empresa pensando, como eu posso fazer para que a minha empresa, ela produza mais, ela gere mais, ela ganhe mais dinheiro, ela tenha melhores benefícios. Porque se a minha empresa prosperar, eu prospero.
Se a minha empresa crescer, eu tenho a oportunidade de ganhar um salário melhor, de ter uma renda melhor e eu posso glorificar a Deus com o meu serviço. Você já pensou nisso? Você tem buscado trabalhar em equipe no seu trabalho, na sua família, sabe, em ser um parceiro do seu cônjuge, um parceiro do seu marido, um parceiro da sua mulher no trabalho? Você tem buscado trabalhar em conjunto aqui, na nossa igreja, no trabalho que estamos fazendo? Ou você se isola e faz tudo sozinho? Primeiro princípio, se você quiser ser um líder bem-sucedido, aprenda a coordenar. Você vai ter que coordenar. Você vai ter que aprender a dividir as funções. Segundo princípio, se você quiser ser um líder bem-sucedido, primeiro, a coordenação. Segundo, a cooperação. A cooperação é um segundo princípio que nós precisamos ter e buscar se nós desejamos ser um líder bem-sucedido. Veja bem, não deixe ninguém de fora. Ninguém. Não deixe ninguém de fora. Quando nós olhamos para a reconstrução dos muros, o que nós vamos ver? Nós vamos ver homens de diferentes lugares, em diferentes ocupações, fazendo diferentes trabalhos. Você prestou atenção no texto? Tem sacerdote reconstruindo o muro. Tem sumo sacerdote reconstruindo o muro. Tem mulher reconstruindo o muro. Tem homens. Tem pessoas de fora do povo de Israel reconstruindo o muro. Veja bem, ninguém ficou de fora. Ali estavam sacerdotes, levitas, chefes e pessoas comuns. Tinha porteiro lá, tinha guarda lá, tinha farmacêutico. Você viu que tem um perfumista lá? Tem um perfumista trabalhando na reconstrução do muro. Tinha mercadores, tinha empregados do templo. E Neemias, ele conseguiu enxergar potencial em todos aqueles. Ele conseguiu achar qualidades em todos aqueles homens e delegar funções para todos eles. Veja bem, antes de tudo, sabe o que nós vemos? É que a reconstrução dos muros começa pela liderança. Tudo começa pela liderança. Nada acontece sem líderes. Olha quem é o primeiro da lista na reconstrução. Versículo 1. Diz assim: então, você precisa prestar atenção no texto. Então o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era alguém responsável por sacrificar, por estar diante do Santo dos Santos. Ele não podia fazer força. Ele não era alguém que trabalhava no braçal, ele era alguém que trabalhava no espiritual. Alguém que orava, alguém que lia, responsável pela lei. Alguém que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para sacrificar pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E aí Neemias começa a narrar a restauração. Quem é o primeiro que bota a mão na massa? O pastor, o sumo sacerdote. Ninguém será pastor antes de ser um bom diácono. Ninguém, irmãos. Você vai encontrar um bom pastor onde você encontrar primeiramente um bom diácono. Alguém que está disposto a pegar a enxada, a pá. Eu não estou falando aqui que eu sou um bom pastor, eu estou falando isso porque isso é a realidade dos fatos. O primeiro que pega no serviço pesado é o sumo sacerdote. É o líder. Era o líder espiritual. O primeiro da lista a abraçar a fé é um sumo sacerdote. É estranho, né? É estranho porque o padrão hoje é que o pastor deve ser servido. Nas igrejas grandes, nas mega igrejas, o pastor deve ser servido, ele é adorado. Tem alguns que beijam os pés deles, né? Então precisa-se honrar o meu líder, honrar o meu pastor, honrar a minha liderança. É contrário o padrão. O padrão que Neemias nos dá é que o líder ele começa servindo. É um padrão contrário ao nosso tempo. A posição de liderança do sumo sacerdote não isentou ele do trabalho. Sabe o que aconteceu? Ele foi o exemplo para aqueles que vieram depois. Ele foi o exemplo para os demais. Veja bem, você imagina o povo olhando e dizendo assim: poxa, o sacerdote. Mas ele está lá. Ele está fazendo, imagina o povo imaginando, não é a função do sumo sacerdote, porque eles tinham isso muito claro. Eles tinham qual era a função do sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote estava lá porque o líder precisa estar na linha de frente. O líder precisa estar sempre na linha de frente. Quem são líderes? Líderes são aqueles que estão na linha de frente. O líder ele não pode querer que outros abracem um projeto sem que ele abrace primeiro. Veja bem, o líder é aquele que abraça primeiro, é aquele que vai primeiro, é aquele que vai na frente. Esses são os líderes, eles abraçam o projeto, então as pessoas vêm atrás dele e abraçam o projeto junto com ele. Ele vai na frente, então as pessoas vêm e seguem ele. O líder é aquele que se identifica com o povo. Mas ele não é só aquele que se identifica, ele é aquele que é o exemplo para o povo. Só que ele não é apenas aquele que é o exemplo para o povo, ele é aquele que trabalha junto com o povo. Esse é o líder. Ele se identifica.
Ele se identifica, ele é exemplo, mas ele também trabalha. Ele também pega junto. Aí sabe o que nós vamos ver? Que além do sumo sacerdote tem uma outra classe que ajuda lá, que são os sacerdotes. Os sacerdotes de maneira semelhante se levantam para trabalhar na reconstrução. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, o sacerdote, construíram o portão das ovelhas. No verso 22, depois assim, para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram um reparo. Então veja bem, aqueles que eram responsáveis pelo templo, pela igreja, pelo espiritual, são aqueles que estão colocando a mão na massa primeiro. Os sacerdotes, eles vão cooperar com a reconstrução do templo. Eles não apenas trabalharam na obra, mas eles fizeram mais do que se esperava. Eles fizeram mais do que aquilo que era devido a eles. Eles começaram a ajudar e restauraram portas e restauraram muros. Eles fizeram mais do que esperavam. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando foi a última Quando foi? Vez que você fez mais do que a sua obrigação, porque ninguém tem obrigação para com a igreja, mas mais do que o seu compromisso. Os sacerdotes, eles fizeram mais do que era esperado deles. Quando foi a última vez que você fez mais do que era esperado para a docinha só? Eu cuido das crianças. Não, mas só mais do que o esperado. Quando foi a vez que você fez mais do que o esperado? Na sua empresa. Quando foi a última vez que o seu patrão disse para você, ó, faz isso aqui, você fez aquilo, mas você fez mais. Você limpou o seu local de trabalho. Você se preocupou, você colocou as coisas. Quando foi a última vez que você fez mais do que aquilo que era esperado de você? Os sacerdotes fizeram isso. Eles participaram da reconstrução, mas fizeram mais do que era esperado deles. Sabe quem é a terceira classe de pessoas que ajuda lá? O ourives. Aqueles que trabalhavam com ouro. Os ourives, eles e os perfumistas, eles se envolvem com a obra. Olha o que diz o verso 8. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Então veja bem, o ourives e o perfumista, homens que tinham as mãos sensíveis. Eles trabalhavam com coisas delicadas. O negócio deles não era picão, não era enxada, não era foice, não era cimento, pedra. Eles trabalhavam com essência. Eles trabalhavam com ouro. Esses homens de mãos sensíveis, eles vão ajudar Neemias na restauração dos muros. Eles poderiam ter dado uma desculpa. Eles poderiam dizer, mas é que a minha mão é fina demais, é delicada. Eu não sei fazer massa para pedreiro. Não sabe, aprende. Né? Não sabe, na primeira tu erra, na segunda tu erra, na terceira tá virado num servente pedreiro, irmão. Não é que eu não sei, a minha mão é muito delicada. Eles poderiam ter dado essa desculpa. Ou eles poderiam ter dado a desculpa que eu e você damos às vezes. Eles poderiam dizer, pá, estou cansado, trabalhei a semana inteira. Ia ajudar em missão, levar comida para as pessoas. Não. Ou eles poderiam ter dado outra desculpa, né? Essa não é minha função. Essa função é do pastor. Essa função é do meu irmão. Essa não é minha obrigação. Eles poderiam ter dado desculpas. Assim como eu e você muitas vezes damos. Sabe o que eles fazem? Eles não dão desculpas. Eles pegam, se empenham e trabalham. Eles pegaram nas pedras brutas. Eles sentaram tijolos. Eles ajudaram na restauração dos muros. Outra pergunta para você. Quais as desculpas que você tem dado para não fazer a obra de Deus com excelência? Quais as desculpas? Quais as desculpas que você tem dado? Quais os pretextos que você tem achado? Sabe o que nós vemos aqui também? Nós vemos uma quarta classe, e eu quero louvar a Deus por essa classe. Há uma quarta classe aqui que é usada, e elas se chamam as mulheres. Veja bem, as mulheres ajudaram na restauração dos muros. Olha o que o texto diz no verso 12. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as mulheres. Eu quero louvar o Senhor pela vida das mulheres. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui, a nossa igreja não seria o que é se não tivesse as mulheres que tem. Ela não seria. Veja bem, nós não faríamos a maioria das coisas que fazemos se não tivéssemos as mulheres que aqui estão. Não faríamos. Não faríamos. As mulheres se envolveram com a obra. Elas se envolvem, né? Mulher gosta da obra, né, irmão? Você já parou para pensar como uma mulher gosta da obra?
A mulher gosta de servir, ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de servir o próximo, as mulheres gostam. Elas gostam disso. As mulheres se envolveram com a obra. Essas mulheres, elas não tinham medo de fazer o trabalho que não era delas, era dos homens. Veja bem, o trabalho era dos homens, mas elas não se apegaram. Elas disseram, se os homens não fazem, nós vamos fazer. Já bem, se você não se levantar aqui, homem, botar a mão no arado, não fique triste, mas fique envergonhado, porque as mulheres vão fazer. Elas vão fazer. Elas fazem. Elas vão fazer. Veja bem, se você não ir, elas vão. Se você não vir, elas vêm. As mulheres fazem. Elas são desprendidas, elas querem o avanço do reino. Aquelas mulheres não tinham compromisso com aquilo, mas elas se empenharam com aquilo. Elas fizeram o que os homens deveriam fazer. Veja bem, nossa igreja ela é complementarista na visão a respeito da liderança dela. O que nós cremos que o homem lidera e que a mulher auxilia, né? O problema é que nós não podemos ser complementaristas na teoria e igualitaristas na prática. O igualitarismo ele crê que mulher e homem têm a mesma função, o mesmo papel. O complementarismo crê que o homem lidera. E aí nós cremos, não, o homem lidera, o homem prega. Deus deu a igreja para os homens, os presbíteros, não fala de presbítera, não fala de pastora na Bíblia, ok? Não fala de pastora, não fala de presbítera. Não fala que as mulheres lideram, fala que os homens lideram, mas cadê os homens para liderar? Cadê os homens para fazer? Veja bem, se você não fizer, homem, alguém vai fazer. E as mulheres vão se levantar para fazer. Ah, mas a gente não crê na pastora. Veja bem, não temos pastora e não vamos ter. Mas a questão é, se você não pastorear, quem está pastoreando? Ah, nós cremos que os homens lideram. Ok, os homens lideram. A Bíblia diz que são presbíteros. Mas e você, quem está liderando? Qual o trabalho que você está fazendo? Não, mas quem prega a palavra é os homens, não é as mulheres, é os homens. Ok, é os homens. O quanto você está estudando de teologia, homem? O quanto você está lendo a sua Bíblia? O quanto você está mergulhado nas Escrituras? Será que nós vamos ter que deixar as mulheres pregar aqui? Será que não vai se levantar homens aqui para pregar o Evangelho aqui no nosso meio? Será que não? As mulheres fizeram a reconstrução do muro, não era trabalho delas. Não era trabalho das mulheres estar conosco lá no meio das inundações. É lugar perigoso para a mulher, elas estavam lá. As mulheres fizeram a obra. E eu quero aqui, irmãos, em nome de Jesus, glorificar a Deus pelas mulheres da nossa igreja. Eu glorifico a Deus pela sua vida, mulher. Glorifico a Deus, veja bem, glorifico a Deus por tudo aquilo que você, mulher, tem feito aqui. Você, mulher, é importante para a nossa igreja. Você é importante para essa obra. Você é importante para tudo que nós fazemos aqui. Você é importante. Veja bem, você não é alguém aqui de lado menos importante do que o homem, porque o homem lidera, porque o homem é o cabeça do casamento, porque o homem lidera a igreja. Não, você é importante para essa igreja. Você é importante para essa obra. Veja bem, não retroceda no que você está fazendo. Não retroceda. Continue fazendo a obra de Deus. Continue servindo. Continue abraçando a causa dos necessitados. Continue sendo uma mulher piedosa. Continue sendo essa mulher devota ao Senhor, que quer ver o avanço da obra de Deus. Eu glorifico a Deus pelas mulheres aqui. As mulheres, elas se envolveram com a obra. Veja bem, nós não podemos deixar ninguém de fora. Não podemos deixar aqueles que são mais cultos e menos cultos, todos devem participar. Homens, mulheres, crianças, todos fazem a obra. O que nós não precisamos esperar por unanimidade. Veja bem, não vamos deixar ninguém de fora, mas sabemos que não vamos ser unânimes. Tem pessoas que elas vão se opor e está tudo certo. Elas se oporam a Neemias. Veja bem, Neemias ele coordena um grupo de 38 pessoas, mas tem sempre um grupo que não quer. Sabe, tem sempre uma turma que não participa. E aí Neemias fala quem é. Neemias no versículo 5 ele diz assim: ao lado destes trabalharam os tecoítas. Tinha os tecoítas lá. E aí sabe quem está lá? Os nobres dos tecoítas, eles não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Havia os nobres dos tecoítas. Sabe o que eles fazem? Eu não vou obedecer Neemias. Não vou fazer nada. Sou obrigado a fazer nada. Preciso fazer nada. Os nobres dos tecoítas, eles se opõem à liderança de Neemias. Neemias vem dar nome, ó. Os nobres lá, eles não quiseram servir. Eles se negaram. Sabe o que vai acontecer? Se você prestar atenção no texto, Neemias, ele não ficou triste por aqueles que não participaram. Ele continuou fazendo aquilo que deveria ser feito com aqueles que estavam alegres fazendo. Sabe o que vai acontecer? Os nobres dos tecoítas, eles não quiseram participar. Mas lá na frente, os tecoítas vão aparecer reconstruindo o muro com Neemias, porque eles foram influenciados pela liderança de Neemias. Nós não vamos ser unânimes. Os tecoítas, eles não se submeteram a Neemias. Sempre há aqueles que não querem cooperar. Sempre. Sempre. Sempre haverá. Veja bem, sempre há aqueles que não querem cooperar em qualquer lugar. Seja na empresa, seja na família, seja na escola.
seja na igreja. Sempre há aqueles que eles não querem cooperar. Os tecoitas, eles eram rebeldes. Eles se rebelaram contra a liderança de Neemias. Eles eram rebeldes, se recusaram a participar da reconstrução dos muros. E aí Neemias, ele é um líder, irmãos. Ele é um líder extraordinário. Sabe o que ele faz? Ele, mesmo sendo rejeitado pelos tecoitas, ele não permite com que a rejeição daquela minoria tirasse a sua alegria de fazer e liderar a obra do Senhor. Tem uma minoria aqui, deixa eles. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Eu não vou deixar com que uma minoria tire a minha alegria de servir. Eu não vou deixar com que aqueles que não estão fazendo algo me impeçam de fazer algo. Eu não vou deixar com que o testemunho daqueles que não cooperam enfraqueçam a minha vontade de fazer algo para o Senhor. Neemias não deixou se abater com aquilo. Ele não se abateu com a rejeição. Ele não deixou com que aquilo dominasse o seu coração. Neemias não permitiu que a omissão ou a ausência de alguns tirasse a alegria da presença de outros. Sabe o que é Neemias? Neemias não é aquele que está reclamando por quem não veio. Neemias é aquele que está dizendo, Senhor, obrigado. Porque embora tenhamos 38 grupos, tem uma minoria que não quer. Eu não vou ficar reclamando por quem não quer. Eu vou te agradecer por aqueles que estão fazendo. Esse é Neemias. Ele não está reclamando por quem não faz. Ele está agradecendo por aqueles que ele tinha com ele. Ele está agradecendo por aquelas pessoas que estão com ele. Por aqueles que estão empenhados na obra com ele. A omissão, a ausência não tirou a alegria da presença de outros. Deixa eu falar algo para você que está na igreja. Isso é muito comum. O que acontece? Nós começamos a fazer a obra de Deus. E aí nós sempre queremos que muitas pessoas participem. Todos queremos. É o desejo do nosso coração. Só que o que nós vemos é que isso não é na nossa igreja. Isso é em toda a igreja. Nós vemos que conforme as coisas andam, há pessoas que vão desistindo. Há pessoas que vão parando. E há pessoas que vão abrindo mão de servir. E aí nós começamos a olhar para quem não está fazendo. E nós começamos a pensar, mas será que eu vou ter que fazer tudo aqui? Será que não vai ter ninguém para ajudar? Será que fulano vai ficar me vendo servir, não vai servir? Não deixe com que isso desestimule você. Veja bem, se as pessoas que estão à sua volta não estão com você, continue você fazendo. Continue você empolgado, continue você animado. Continue você, entusiasmado. Não deixe com que o descanso e o desestímulo das pessoas invadam você. Porque senão você vai acabar parando também. Você vai acabar desistindo também. Não permita que o desestímulo de alguns desvie o seu olhar do seu objetivo. Preste atenção aqui. Se alegre mais com aqueles que estão com você na missão. Se alegre. Se alegre com aqueles que estão caminhando da sua família. Seja em algo que você está planejando fazer, se alegre com aqueles que estão com você. Se alegre pela presença dessas pessoas. Se entristeça menos com aqueles que estão de braços cruzados. Se entristeça menos. Agradeça por aqueles que estão envolvidos no projeto com você, independente de quantos sejam. 32, agradeça por eles. Agradeça. Agradeça que Deus ele vai acrescentando. Ele vai trazendo, ele vai colocando pessoas próximas de você, para que a sua obra avance, para que aquilo que está no coração dele avance, para que o nome dele venha a ser glorificado. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui a respeito da cooperação, é que nós precisamos apreciar as grandes e as pequenas coisas. Veja bem, Neemias trouxe um grupo variado de pessoas. Sabe o que Neemias vai fazer? Ele vai apreciar tanto aquele que está fazendo uma grande obra, quanto aquele que está fazendo uma pequena obra. Olha o que vai dizer nos versos 13 e 14. Diz assim: Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. Então veja bem, aqui há uma turma que ela coloca as portas, coloca os ferrolhos e ainda trabalha em 500 metros de reconstrução. O que nós vamos ver é que vai ter pessoas que repararam apenas 50 metros. Vai ter pessoas que repararam apenas uma porta. Sabe o que Neemias faz? Ele dá o mesmo valor a quem reparou 500 metros, quanto a quem reparou 50 metros. Ele prestigia tanto o grande quanto o pequeno. Ele diz, olha, o que reparou 500 metros fez uma grande coisa, mas o que reparou uma parte pequena também fez uma grande coisa. Os moradores de Zanoa repararam uma porta e mais 500 metros de muro. Malquias, porém, edificou e assentou apenas uma porta. Neemias, ele prestigia tanto o feito de um quanto de outro. Ele não permite com que o tamanho do feito de uma pessoa diminuísse a importância do que outra havia feito. Então veja bem, é importante quando você faz algo grande. E fique feliz com isso. Mas não se entristeça quando você faz algo pequeno.
Ah, eu não pude contribuir fazendo isso, mas eu pude fazer isso. Veja bem, não é menos. Não é menos. Não há níveis, o que importa é que você está fazendo algo. E tão importante quanto fazer algo grande é fazer algo pequeno. Veja bem, alimentar 300 é importante, mas é importante dar roupa para um. Não deixa de ser importante. Ambas as coisas são importantes. E ambas as coisas têm o seu valor. Ambas as coisas são prestigiadas. Terceira atitude que você precisa ter para ser um líder bem-sucedido: coordenação, cooperação. Terceira, comunicação. Então veja bem, pastor, eu quero liderar. Aprenda que você vai precisar de cooperação de diversas pessoas e aprenda a valorizar o serviço de cada pessoa. E aprenda que você precisará aprender a falar, a se comunicar. E essa é uma virtude de Neemias. Neemias, ele sabia se comunicar. Ele sabia falar. Duas coisas chamam a atenção na liderança de Neemias. Primeiro, ele dá instruções claras. Ele deixa claro o que cada um deveria fazer. Qual parte do muro deveria restaurar? O que deveria ser feito? Qual porta? Qual muro? Do alicerce, da parede? O que deveria ser feito? Ele dá instruções claras. O segredo do sucesso de Neemias foi motivar as pessoas na hora certa, nomear as pessoas certas para os lugares certos, para fazer a coisa certa com as instruções certas. Neemias, ele se comunicou de forma correta. Cada pessoa, família ou grupo sabia exatamente o que fazer e onde fazer. Ele usa 38 grupos diferentes. Ele se comunica com todos esses grupos e ele dá instruções precisas a todos eles de como deveria ser feito. O que ele faz? Ele divide o trabalho em partes e ele nomeia pessoas para fazer cada parte específica. Então ele se comunica, ele deixa claro o que deveria ser feito. Se nós quisermos ver o avanço da igreja, sabe o que nós precisamos? A igreja. Se nós quisermos ver a obra de Deus avançar, nós precisamos que todos coloquem a mão na obra. Todos. Neemias usou todos aqueles que estavam na cidade e a obra avançou. Nós queremos o avanço da igreja, todos devem colocar a mão na obra. Não há espectadores aqui, não estamos no teatro, estamos na igreja. Você não veio aqui para ver uma palestra, você veio aqui para sair daqui e fazer algo pela vida de alguém quando você colocar o pé para fora daqui. Não há espectadores aqui. Aqui é um povo de Deus sendo treinado, sendo preparado, sendo desafiado para fazer algo para Deus lá fora. Quando todo o povo coloca a mão, a obra de Deus avança. Quando se trata da obra do Senhor, não há lugar para espectadores, nem para os técnicos de arquibancada. Você já viu quem olha futebol aqui? Olha, né? Nunca treinamos um time de futebol, mas nós queremos ensinar o treinador como ele tem que armar o time, né? Então nós dizemos, não, o Renato Gaúcho está até errando, né? Ele tem que tirar um atacante e botar mais um volante. Aí, não, o do Inter lá, o argentino, não, ele tá fazendo errado, ele tem que tirar e botar o Borré, tem que deixar o Borré no banco, né? Tem que tirar o Borré, botar o Borré, né? Só que a gente nunca treinou um time. A gente nunca fez um curso de treinador. A gente nunca. Nem na escola a gente era o treinador. A gente queria ser o jogador. Aí a gente quer ir para a arquibancada e a gente quer ensinar o treinador a treinar o time. É mais ou menos que nem política. A gente nunca participou da política, mas todo mundo sabe de política agora, né? Nós vivemos uma época todo mundo político. Ninguém nunca leu um livro de política, mas todo mundo sabe da política. É os formados em política pelo Instagram. Assim é na igreja. Tem os técnicos de arquibancada na igreja. Eles não pastorearam ninguém. Eles não trabalharam na obra, mas eles querem dizer como a obra deve acontecer. Eles querem, não, tem que ser assim. Eu acho que a obra tem que ser feita assim. Eu acho que a pregação tem que ser feita assim. Eu acho que não, acho que o culto deveria ser assim. Técnico de arquibancada. Ele está assistindo. Mas ele nunca desceu da arquibancada. Ele não quer descer da arquibancada, porque na arquibancada é mais fácil. Na arquibancada quem leva a vaia é o treinador, meu. O torcedor, ele vaia. Ele não recebe vaia, ele critica, ele aponta. Só isso que ele faz. Ele não recebe crítica, ele é mais um no meio da multidão. Está cheio de gente que está treinando, é treinador de arquibancada. Os conselheiros e críticos que nada fazem, mas muito opinam. Veja bem, esse tipo de pessoa é comum em todos os lugares. O que nós precisamos entender é que não há espectadores, mas sempre há espaço para trabalhadores. Sempre há espaço. Um exemplo para você. Estamos aqui na igreja, precisamos de mulheres para a salinha. Precisamos. Diana estava grávida, se afastou, está com um bebê pequeno. A Fran vai se afastar nas próximas semanas, vai ganhar bebê. Nós perdemos 2 mulheres que cuidavam da salinha. Nós temos poucas mulheres para cuidar das crianças na salinha. É um trabalho que glorifica a Deus, igual nós servimos em qualquer outra área da igreja. Nós temos debilidade lá. Como nós vamos suprir essa necessidade? Nós precisamos que pessoas se levantem para isso. Há trabalho a ser feito. Há situações a serem feitas.
há espaço para os trabalhadores. Há muito a ser feito na obra de Deus. Quem vai cuidar do seu filho semana que vem se nós não tivermos criança? Eles vão vir para dentro do culto. Eles vão sentar aqui, eles vão participar do culto. E aí as crianças não são um problema para o culto, elas são uma bênção. Só que você talvez não vai conseguir prestar atenção no culto como você consegue aqui, ela sendo ministrada lá na salinha. Então nós precisamos que mulheres e até homens se levantem para que a necessidade da salinha seja suprida. Ou seja, há lugares, há espaço para trabalhadores na obra de Deus. Há muita coisa a ser feita. Há muita necessidade a ser suprida. E eu estou fazendo o que Neemias fez, né? Nós precisamos de mulheres lá. Quem vai? Quem vai se levantar para nos ajudar isso? A suprir essa necessidade. Uma segunda função que Neemias faz, que ela é difícil de se fazer hoje. Neemias delegou. Ele delegou. Quem delega dá ordem. Ele disse, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Neemias, ele delegou a autoridade aos outros. Cada pessoa foi capaz de assumir responsabilidade pela sua parte do muro. Grupos de obreiros tinham chefes de sua seção. Então Neemias delega, o que ele faz? Ele coloca líderes. Então existe o líder e existe os líderes dentro do trabalho. Existe, vamos dizer, o pastor que é o líder e existe aqueles que lideram, outros que estão abaixo de si. Isso é normal, né? Só que ninguém mais quer ser liderado. Ninguém quer estar abaixo, ninguém quer receber liderança, ninguém quer receber ordens. Ninguém quer ser delegado a algo. Neemias trabalhava assim. Por exemplo, Anum, ele chefiava os moradores de Zanoa, e Reum chefiava os levitas. E sabe o que nós vemos? Que a obra foi um sucesso. A obra foi um sucesso. Você já imaginou se eu chego para você agora, que você é um membro dessa igreja aqui, e digo, preciso que você fique na salinha mês que vem. Você iria ou você diria, não quero mais. Eu estou bravo, não vou mais participar. Então, você acataria? Se delegassem para você hoje, você iria? Não, eu vou. Amém, pastor? É lá que precisa, é lá que eu vou servir. Neemias delegava. E quando Neemias delega, sabe o que nós vemos? Que a obra vai. A obra avança, as coisas acontecem. Isso fica claro todas as vezes que o texto cita a palavra edificou e reparou. Você vai ver que eles vão fazendo a obra e diz, e edificou, e reparou, e restaurou. O que essas palavras denotam? Obra concluída. Edificou quer dizer que ele começou e terminou o que começou. E reparou significa que ele começou a reparar e terminou o que havia começado a reparar. Isso mostra que a obra foi um sucesso. Ou seja, cada um terminou aquilo que havia começado. Veja bem, a obra não ficou incompleta. Eles começaram a obra numa ponta e eles terminaram a obra na outra ponta. E a obra foi concluída em 52 dias. Eles começaram e terminaram. Sabe qual é o problema dos nossos dias? É que muitos começam e não terminam. Já parou para notar isso? Que esse é um problema que nós enfrentamos? Nós começamos e não terminamos. Nós começamos e paramos na metade. E aí você começa uma empresa, começa a dar errado, eu desisto. Aí eu começo a fazer dieta na academia, eu como e eu desisto. Aí eu começo um trabalho no ministério da igreja, eu começo e desisto. Você já notou que isso é comum? A maioria das pessoas, elas vão e voltam. Elas ficam naquele efeito sanfona, elas começam algo e param, começam algo e param. Isso é comum, isso acontece na igreja. Nós já tivemos várias coisas que começamos aqui e não perdurou. Nós começamos uma escola bíblica, não durou. Ela foi, voltou, parou. Nós tivemos trabalho com evangelismo aqui de moradores de rua. Começou um tempo, parou. Veja bem, nós precisamos começar as coisas e terminar elas. E saber que para terminar vai ter muitas dificuldades no meio do caminho. Pastor, eu tenho uma empresa. Ok, não desista dela se as coisas não estão boas agora. Não estão boas agora, uma hora elas vão ficar boas. Uma hora a coisa vai melhorar. O que você não pode é começar algo e não terminar. Muitos começam, sabe o que acontece? Quando começam, eles veem os escombros. Eles veem os perigos. Eles veem o ataque do inimigo. Eles começam a fazer algo e aí eles pensam, poxa, para mim fazer isso aqui eu vou precisar abrir mão disso aqui. E aí não quer renunciar, e aí não vai terminar. Sabe, eles entram em Jerusalém e dizem, poxa, né? Eu quero restaurar, mas tem muito escombro aqui. Não, vou parar aqui. Eu quero fazer isso aqui, para mim fazer isso aqui, eu vou ter que abrir mão disso aqui. Vou ter que deixar de comer isso, eu vou ter que deixar de ir naquele lugar, eu vou ter que deixar de dar esse passeio, eu vou ter que deixar de fazer tais coisas. Não estou disposto a renunciar. Outra hora eu tento, outra hora eu começo. Então muitas pessoas começam e quando elas veem as dificuldades, elas desistem. Elas param no meio do caminho. Você que está aqui, irmão, você é alguém que começa algo e vai até o fim? Você começa as coisas e termina? Você diz, não, vou começar aqui e vou ficar aqui até dar certo, até funcionar, até as coisas acontecerem. Ou você começa e desiste? Você é alguém que é perseverante?
Quando os primeiros vestígios de dificuldade chegam, o que você faz? Você desiste? Diz, não, agora chegou a dificuldade, vou parar. Não vai dar certo. Acho que isso aqui é coisa da minha cabeça. Acho que não vai, não tem como isso aqui acontecer. Você desiste nos primeiros vestígios de dificuldade? Você para quando os problemas chegam? Não pare. Continue. Sabe, fique ali, trabalhando, se empenhando, perseverando, trabalhando, acreditando, colocando a confiança no Senhor. Você vai cansar, você vai desanimar, às vezes vai desanimar, mas você não pode retroceder. Comece algo e termine algo. Comece a fazer algo e não desista disso. Porque só assim você vai conseguir ver essas coisas acontecendo na sua vida. Comece uma dieta e termine ela. Não, eu comi um hambúrguer hoje, quebrei a dieta. Azar, irmão. Azar. Começa a dieta amanhã de novo. E se comer hambúrguer na quinta, vai até você conseguir. É assim. Comece algo e termine algo. Sob a liderança, todos começaram e terminaram a obra. Por isso que você precisa aprender a se autoliderar. Sabe por que eles começaram e terminaram? Porque tinha liderança. Sabe por que você às vezes começa e não termina? Porque você ainda não consegue liderar a sua vida. Você não consegue liderar suas decisões. Você não consegue liderar suas práticas, os seus desejos, as suas emoções. E isso faz com que você pare. Sob a liderança de Neemias, eles começaram e terminaram a obra. Em 52 dias os muros foram levantados. 52. A cidade deixou de ser motivo de vergonha. O que parecia impossível se tornou possível quando todos deram as mãos para fazer a obra de Deus. Aquilo que era improvável aconteceu, sabe por quê? Porque quando o povo de Deus crê e trabalha, o impossível pode acontecer. Quando o povo de Deus crê e trabalha, não é trabalha e crê, é crê e trabalha. Ele crê e trabalha, então ele pode ver o impossível acontecer. Nada, irmãos, acontece sem liderança. Nada, em nenhum lugar. Então deixa eu fazer um desafio para você que está aqui. Se coloque nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Peça para Deus usar a sua vida. Ore a Deus dizendo, Senhor, faz de mim um líder. Eu quero liderar o teu povo, eu quero liderar uma causa, eu quero liderar minha família. Eu quero aprender a liderar a mim mesmo. Se coloque nas mãos de Deus e seja usado por Ele para liderar, irmãos. Veja bem, lidere a sua casa, homem. Homem que está aqui, lidere a sua casa, cara. Você precisa liderar a sua esposa, precisa liderar os seus filhos. Você precisa exercer liderança lá. Você precisa ser um líder no seu trabalho. Ainda que você não seja o líder nomeado, você precisa ser alguém que lidera para o bem lá. Você não pode participar da rebelião e do mutim lá de quem não quer trabalhar. Você é aquele que está lá dando exemplo. Lidere na igreja. Se levante para liderar na igreja. Que aqui na nossa igreja Deus levante líderes. Homens, mulheres que vão liderar causas sociais. Homens que vão liderar trabalhos. Que Deus levante essas pessoas e que vocês sejam deles. Que você que está aqui seja um líder. Que Deus levante você como um líder. Que você entenda que nada vai acontecer se nós não tivermos liderança. Nada acontece. Não acontecia em Neemias, não acontece hoje. Que Deus faça de você um líder. Amém, meu irmão? Amém? Você quer ser um líder? Quem aqui deseja ser um líder? Diz assim, pastor, eu acho que Deus me chamou para liderar alguém. Estende a mão assim. Sim. Deixa eu conhecer você. Muita pouca gente. Por isso que a nossa igreja ainda está com 30 pessoas. Por isso que ela ainda está com 30 pessoas. Porque nem nós acreditamos que Deus pode nos usar para liderar um povo. Essa é a verdade. Nós ainda não acreditamos. Eu acredito. Eu acredito nisso. Piamente. Que Deus pode levantar pessoas. Que Deus pode levantar homens. Que Deus pode levantar jovens. Que Deus pode levantar. E veja bem. Se nós não nos levantarmos, Deus vai levantar os nossos filhos. Ele vai levantar os nossos filhos. Ele vai levantar os jovenzinhos que estão vindo aí. Ele vai fazer. E graças a Deus que tem uma geração vindo. Graças a Deus que tem crianças que Deus poderá usar, caso a gente negligencie o que Deus está nos chamando para fazer hoje. Amém, meus irmãos? Que Deus levante você para liderar. Lidere, independente da área, independente do ambiente, independente da situação que você está. Lidere. Lidere pelo exemplo, lidere pelo testemunho, lidere pela atitude, mas lidere. Seja um líder, amém? Vamos nos colocar de pé?